Fala, meu lindo! Minha linda! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou apaixonado por pregar o Evangelho. É a melhor coisa da minha vida. Nada se compara. Para mim os segundos, sabe, voam, os minutos voam, as horas voam. Mas eu vou confessar que fica mais fácil pregar quando tem muita gente querendo ouvir. Obrigado. A animação de vocês me dá mais ânimo. Pena que eu não consigo sentir quem está em casa agora aqui junto com a gente. Mas aqui, irmão, esses irmãos é tudo escandaloso. O povo de São Paulo é tudo bocudo, tudo... Mas... Vou dar uma indireta. Mas você que está na sua casa pode ser uma pessoa também que grite. Como gritar? No comentário. Você pode comentar, curte o vídeo. Porque o YouTube não ouve a mensagem, mas quando ele vê que as pessoas comentam, compartilham, ele diz: nossa, deve ser bom. E manda para mais gente. Então curte, compartilha, comenta, manda para os irmãos. E se você ainda não é inscrito, nem que seja por pena. Não, vou por pena. Vai por pena mesmo. Sou bem humilde contando um negócio desse. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem do Senhor Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo? Dê um jeito na sua vida. Ô, gente, que coisa boa se a gente puder trazer para cá, para essa mensagem, o nosso caderninho de meta. A gente trazer, só para dar uma lidinha. Se você está em casa agora, você escreveu em algum lugar, vai lá pegar rapidinho o que você escreveu, só para nós dar uma olhadinha. Aí você vê assim: nossa, prometi que eu iria emagrecer. Olha, nada ainda, né? Prometi que eu ia orar todos os dias. Oh, Papai do Céu tá com saudade. Faz tempo que vocês não falam, né? Dia 31 de dezembro foi o último dia. Vou ler a Bíblia toda. Você não saiu de Gênesis até agora. Vocês estão rindo de vocês, né? Você sabe que no final dessa mensagem eu quero te apresentar algo que o Senhor nos deu, mas no final, algo que vai ajudar você, mas é acessório, é pro final. O principal é a mensagem. Mas fica até o final e não ouse ir para o final porque você é curioso ou fofoqueiro. Fique aqui. Mas olha só, eu gravei uma mensagem no final do ano. Essa mensagem rodou no início do ano de 2023. E o tema da mensagem foi: eu quero ser melhor. Irmão, eu confesso para você que quando eu dei o título na mensagem, eu fiquei pensando: nada, o povo não vai nem ver. Porque é muita ousadia, né? Você fala assim: nossa, eu quero ser melhor. Parece que a gente perde um pouco disso, né, na nossa vida. A gente vai amadurecendo e a gente pensa que está tudo certo, está dando certo do jeito que tá bom, não precisa mudar nada, não precisa melhorar. Você conhece alguém que diz que não precisa mudar nada? Que não precisa perdoar, que está tudo certo, que ele está vivendo uma vida top? Quando eu era líder de jovens, eu evangelizava na rua, e a primeira pergunta que eu fazia era: tá tudo bem? E a pessoa dizia: sim. A vida estava destruída. Mas a gente prefere contar uma história que é diferente às vezes da realidade. Então entenda que quando eu gravei essa mensagem, eu pensei: olha, quem for humilde,
Quem reconhecer que precisa, vai assistir. E eu fui bem abrangente nessa palavra. Não fui tão específico em algumas coisas. Mas aí, lindo, hoje, durante esse dia, o Senhor me fez olhar para direções específicas. E por isso ousei em colocar o nome dessa mensagem de tome um jeito na sua vida. Porque é o que a mãe da gente fala. Toma jeito nessa vida, menino. Quem é mãe e pai aqui sabe do que eu estou dizendo. Aliás, vamos fazer um exercício. Olha para o irmão que está do lado. Sei que você ama fazer isso. Mas é só para provocar mesmo. Fala assim, toma jeito na sua vida. Você convidou alguém meio perdidinho para vir para cá, meio bandidinho, vida, né? Fala para ele. Irmão, a dica é falar e desviar o olhar. É deixar a reflexão pairar, entendeu? Você fala assim, ó, toma um jeito na sua vida. E deixa, porque era assim que a nossa mãe fazia. Toma um jeito na vida, menino, se arruma. E fazia outra coisa. E aí a gente fica com a reflexão, mas no quê? Fácil. Só pegar o que você prometeu no comecinho, né, do ano. Então eu vou ser bem específico. Quer saber do que você precisa dar um jeito na sua vida com urgência? Traz para conversa seu caderninho de metas para 2023. Olha para ele e olha para o que você está vivendo. Se, meu lindo, você não tiver conseguido viver 10% do que você prometeu, você precisa dar um jeito na sua vida, lindo. Sabe por quê? A nossa vida passa rápido demais. Quando nós vemos, tudo passou, acabou, e a gente está na virada de 23 para 24, dizendo, olha, esse ano, Senhor, vai ser tão diferente. Eu vou fazer... Você está entendendo? Enquanto a gente não toma uma postura de homem, de mulher, a nossa vida passa desapercebido, os frutos não são percebidos, o que Deus tem para as nossas estações não chegam, e no final a gente reclama do ano que passou e promete o que não vai viver no próximo. E eu vou te falar um negócio, lindo, eu fiz promessa para mim, e eu só estou pregando porque pela misericórdia de Deus, e vai continuar assim, eu estou conseguindo cumprir, mas não está sendo fácil. Irmão, eu prometi que eu ia fazer a leitura da Bíblia esse ano inteiro de novo. Irmão, quando chega números, irmão, é só número. Eu odeio número, mas eu prometi para mim, eu vou ler. Ai, irmão, quando chega Cantares de Salomão, que é tanto romance, irmão, tanto que eu fico, Jesus, eu não estou vivendo nada disso, é muita provocação. Ou seja, a meta é clara, e eu vou te dizer o porquê eu estou me cobrando. Porque quando chegar esse tempo que nós reescreveremos as metas, algumas não estarão lá mais. Algumas não serão mais metas, serão realidade. Gostei da senhora. Venci os 21 dias. Venceu. Por quê? Porque aquilo que você entende que transforma, você não pode colocar como meta, tem que ser como rotina. Tem que ser realidade, tem que ser a sua vida, tem que ser a sua obrigação. Bebê, a minha vida não é meta ler a Bíblia, é minha obrigação. É a minha obrigação. E a sua também. Uai, nós estamos vivendo a mesma vida, na mesma terra, com o mesmo Salvador. Você quer viver uma vida inteira sem conhecer aquele que te comprou com sangue precioso? Você quer viver uma vida inteira dependendo de homens para falar o que Deus disse para você? O que você quer? Então entenda, lindo, que as nossas
tarefas, elas precisam ser alinhadas. Então, vamos colocar a vida em ordem. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu vou começar a pregar. Apocalipse. Quando você chegar aqui, irmão, no teu devocional, chama já o pastor para te ajudar, porque vai ter cada dúvida. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele, e ele comigo. Cadê o irmão do Glória? Preciso do Senhor comigo até o final, porque agora vai ser um pouco difícil de glórias multiplicados, porque eu vou tocar em algumas feridinhas. Bom, meu lindo, estamos em 2023. Quantos anos você tem? Eu tenho 30. Eu vou fazer 33. Eu estaria em Israel. Só que eu tenho uma notícia: a última pessoa que teve em Israel com 33 eu até vou ressuscitar, irmão, mas não vai ser no terceiro dia, não. Mas essa reflexão a gente deixa para depois. Eu só quero que você entenda que a nossa vida é muito rápido. O salmista diz: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Porque quando a gente vê, passou. Anos passam, voam. Meus filhos estão grandes. Meu filho mais velho tem 5 anos. Eu me lembro do dia que a minha esposa contou a notícia que ela estava grávida, e eu pensei que quem estava grávida era a nossa amiga. É verdade, ela entregou uma caixinha com exame de gravidez. Como tinha uma amiga nossa junto, eu olhei: você está grávida? E a minha esposa ficou olhando para mim assim: sou eu. 5 anos já se passaram. Ou seja, a vida da gente passa muito rápido, e a questão é: o que dentro do tempo que passou, no que eu cresci, no que eu melhorei, no que eu me pareci mais com Jesus que não me parecia antes. Eu tenho a impressão que às vezes algumas pessoas, elas vão, ao invés de amadurecer e ficar mais inteligente, vão emburrecendo, vão se desconfigurando. Sabe, é como aquela pessoa que é jovem, mas se veste como um velho. Ele tem juventude mascarada de velhice, porque parece que alguma coisa em algum ponto desconectou. Gente que não se cuida, ou gente que viveu uma vida espiritual incrível e de repente não tem mais nada de relacionamento com Deus. É interessante entender e imaginar que nós às vezes somos esses personagens tristes de uma história, aonde a vida passa para todo mundo cresce, amadurece, evolui, melhora como ser humano, como servo de Jesus, como marido, como esposa, como esposo, como filho. E tem gente que piora. Tem gente que era um filho ruim, ficou pior. Tinha gente que era um marido 7 e caiu para 4. Irmã, não olha para ninguém agora, olha para mim. Pelo amor de Jesus, a pessoa. Tinha gente que tinha uma vida com Deus extraordinária, vivia coisas incríveis com o Senhor, e não tem mais nada com Deus. Até tem, segunda-feira, 7 horas da manhã, assiste uma mensagem, lembra de Jesus na próxima segunda. Ou só se o pau torar. Se não tiver treta, não precisa de Jesus na história. Então deixa eu te contar uma coisa, lindo. A vida com Jesus, ela só melhora. As coisas, quando tem Cristo na receita, ela só melhora. Se está piorando, irmão, você tem que aprender a despiorar logo.
Entendeu? Você precisa tomar um jeito na sua vida. Então agora a pergunta é bem simples: sua vida com Deus ontem, sua vida com Deus hoje, está melhor ou pior? Ano passado para esse ano? Casamento, trabalho, estudo, família, mesmo depois da eleição? Essa palavra tem que chegar na hora certa, e ela vai chegar na hora certa no seu coração. Eu quero te apresentar alguns pilares que mudam a nossa vida para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos apresenta a chave de tudo, o principal que um homem precisa e que sozinho jamais conseguiria. Porque tem uma questão: a gente gosta de palavra boa, motivacional. A gente gosta daquelas coisas que você vai para frente do espelho e diz que você é uma máquina de vencer. Ai, mas não funciona, né? A gente volta para casa motivado. Vou conquistar o mundo. No outro dia, meu Deus, a gente achou que era um leão, é uma galinha velha, maltrapilha. Olha no espelho, sabe, rugiu no dia anterior, tá miando agora. Quer dizer, a gente sozinho, irmão, é muito instável. A receita começa aqui. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Sabe, a primeira área da nossa vida que a gente precisa dar um jeito logo é ter alguém morando bom dentro de nós. A primeira coisa que todo ser humano precisa, a gente precisa de um morador nessa kitnet, irmão. Prazer, kitnet Dave. Pois é, irmão, Jesus podia escolher qualquer lugar para viver no mundo, escolheu umas kitnet igual eu e você. Tinha gente melhor, tinha gente mais, mas é nós, irmão. Ele escolheu nós nesse planeta, aqui na terra, olhou para nós e falou assim: quero morar em vocês. E aí, olha que doideira, ele não entra assim, vou entrar. Não, ele bate. E a questão agora é: você tem que reconhecer, ou você precisa de ajuda, ou você não precisa de ajuda. E aí, bebê, você precisa de ajuda? E o caderninho tá rolando? E a meta que seus pais fizeram sobre você, e que você fez sobre você, e que todo mundo já fez, e que nada até agora aconteceu. Então, lindo, a primeira coisa que o ser humano precisa é reconhecer. Ela é jogar toalha, irmão. É jogar toalha. A gente precisa de uma vez por todas reconhecer, dizer: Jesus, seguinte, ó, eu estava controlando a minha vida, só deu BO, só treta, só confusão. Toma o controle. Você está entendendo que isso muda tudo? Meu lindo, sabe, eu vou ser bem direto. O que muda a vida do homem não é quando o homem ajuda o próprio homem. Não é quando nós nos olhamos no espelho e pensamos que somos capazes sozinhos. O que muda a vida do homem é quando o homem olha para si e reconhece que não é capaz, que não consegue, que não é possível sozinho, que o homem não é suficiente para ajudar o próprio homem, que o nosso coração é enganoso. E é nesse momento que a vida muda de maneira radical e poderosa, porque no espelho reflete uma imagem que é semelhança daquele que nos criou, e é aqui que a vida muda. Eu digo: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não posso sozinho, eu não vou dar conta sozinho. E como eu preciso colocar a minha vida em ordem, Jesus, entra, Jesus. Você pode dizer: entra, Jesus, entra, Jesus, entra, faz morada Aqui começamos uma crise.
Você é chato com cheiro em casa? Você é chato? Irmão, eu tenho um problema. Quando eu me mudo, a minha principal batalha é tirar o cheiro de quem morava antes. E eu já me mudei umas 3 vezes, estou parecendo nômade. Esses últimos anos aí foi sinistro. Se Deus quiser, agora eu vou me mudar para me mudar menos. Se Deus quiser. Amém, igreja? Aí eu faço uma faxina, faço uma geral, limpo o ar-condicionado. Se tiver tapete, eu mando higienizar tudo. Limpo o sofá, limpo tudo. Fiz isso na última casa agora. E não é porque o cheiro é ruim, mas é porque eu quero o meu cheiro, né? Agora, quando Jesus entra, também tem cheiro. Também tem coisas dentro de nós que não são dele, que não pertencem a ele, que não combinam com a decoração que ele espera, que não é o que ele quer. E aí, bebê, não é mais a casa que manda, é o dono dela. Oh, lindo, oh, calma, não se alegra não, porque agora começa a maior confusão da nossa vida. Quando ele entra, a gente começa uma reforma. É o que a gente chama de colocar a vida em ordem, é o tomar o jeito na vida. Só que entenda que não é eu que tomo o jeito, é ele que dá o jeito. É ele que chega e começa a mudar. Lindo, posso te contar uma coisa bem simples? Não existe evangelho sem transformação. Não existe vida com Deus sem mudança de vida. Deixa eu acordar você do sonho da Disney. Lindo, quando ele entra, ele primeiro, antes de construir, começa a destruir o que construído foi. Os nossos pilares mudam, a nossa confiança muda. Antes a gente confiava no diagnóstico, só naquilo, ou a gente olhava para a pesquisa e só aquilo. Agora não, a gente tem uma voz dentro de nós que é maior do que nós, maior do que os dados, maior do que os diagnósticos, maior do que tudo. Então não é mais a gente que governa, é ele que domina, é ele que determina. Só que aí a gente começa as crises, a gente vai ter que mudar. E esse é o problema de muita gente que vive uma vida inteira sem mudança e uma vida distante de Jesus, porque não deixa Jesus completar a obra. Ô lindo, eu vou falar uma coisa para você. Não adianta você me ouvir não. Não adianta você me ouvir. Não adianta você só me ouvir. Você precisa colocar aquilo que Jesus coloca para você, a sua vida, a sua prática. Sabe, quando eu digo ser uma pessoa melhor, não é para que você seja melhor e apareça nos olhos dos outros. Não, é para que Jesus seja glorificado em você. Irmão, eu comecei esse ano dizendo: eu quero ser melhor, eu quero brigar menos. Eu estou brigando menos. Eu não aceito, irmão, terminar o ano de 2023 igual eu terminei o ano de 2022, parecendo um galo de briga. Eu não quero. Mas o que eu preciso? Dar mais controle para ele. Mais controle. Jesus, pega outro cômodo, entra em outro cômodo agora, invade, Senhor, pode abrir, pode entrar. Senhor, tem porta trancada da minha alma, pode abrir, entra Jesus. Pode entrar em emoções que eu escondi, o Senhor já sabia, mas entra, governa. À medida que a gente dá o controle para Jesus, Jesus absorve o controle da nossa história e muda a nossa vida. A nossa vida vai sendo transformada à medida que nós vamos entregando e abrindo espaço no nosso coração para Ele. Ou seja, meu lindo, você quer colocar a sua vida em ordem? Coloca para quem sabe organizar. Faz da maneira correta. Jesus entra, governa, e aí algumas coisas vão começar a sentir em você falta, que vai fazer você buscar. E aí você não vai conseguir explicar o porquê. Não vai. Mas tem alguma coisa dentro de você acontecendo. Quer ver um negócio? Você está vendo esse vídeo agora, certo? Milhões de pessoas podiam estar assistindo. Você está vendo. Sabe por quê? Eu preciso acreditar no que eu prego. Jesus moveu para chegar até você. E por você sozinho você não ia querer ver. Porque que história é essa de tomar jeito na vida? Mas algo dentro de você está dizendo assim: você precisa. Você precisa. Deixa, entra, apanha junto, bora. E aí você entrou. Sabe o que é isso? Alguma coisa dentro de você já está acontecendo. Só que a obra precisa ser completa.
Os cômodos precisam ser destrancados, a vida precisa ser explanada. E aí algumas coisas começam a acontecer. E é aqui que eu quero deixar claro o que na outra mensagem não consegui. Duas coisas botam a nossa vida em ordem de maneira sobrenatural e acelerada. Está sofrendo por antecipação? Você quer ouvir ou não deixa? É que vocês não mostraram interesse. Irmão, talvez vocês não entenderam o que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou, Davinho, falar para vocês o que em um mês pode transformar uma história inteira da sua vida. Olhando, dava para colocar o nome dessa mensagem de Receita da Felicidade, mas daí vocês iam achar que era demais. Mas eu vou te contar muito simples, muito fácil, e você nunca mais vai esquecer. Quer dar jeitinho na vida sua, bebê? Quer viver o que Deus tem para você? Quer crescer, quer evoluir, quer amadurecer? Duas coisas que não vão poder faltar nunca na vida de quem nunca para de crescer: oração. Nada, né? Os irmãos. Ai, eu pensei que tinha tipo assim uma receitinha, daí eu ia apertar Ctrl+C, Ctrl+V, e no outro dia minha vida ia mudar. A primeira coisa é oração. Lindo. Talvez você não entendeu ainda porque não tem esse relacionamento, mas o dia que você tiver, você vai conseguir entender com mais clareza. Mas essa semana um amigo meu me perguntou algo que eu fiquei constrangido, porque por alguns segundos eu não soube responder. Ele perguntou para mim: Dave, como é que eu faço para amar Jesus do jeito que você ama? Eu fiquei supletivo, teologia, escola bíblica dominical, tentando ver se tinha uma resposta teológica para aquilo rápido. E ele dizia: porque eu admiro Jesus, eu acho maneiro a história, acho bonito quando você fala dele, mas eu não sinto isso que você sente aí, esse teu olhinho que brilha, esse negócio, eu não sei. Aí, irmão, eu falei a melhor resposta possível, porque me achei na hora. Aí o senhor falou: foi eu que dei a resposta. Eu falei: sorry. Eu falei para ele: sabe por quê? É porque eu falo com ele algo para você que é a minha vida. Dave, eu confesso que às vezes eu não consigo ficar muito tempo assim de joelho. Eu sou meio ansioso, eu sou muito dislexo. Eu começo orando e começo já fofocando para Jesus, e eu pego foco. Não é fácil, irmão, para me orar. Eu oro, falo: Jesus, eu preciso aprender a orar, Senhor. E o Senhor viu que o Flamengo perdeu. Jesus foi para a Turquia, Senhor, que vergonha. Eu queria que tivesse, entendeu? Aí eu já mudo de foco, eu esqueço. Eu tive que colocar uma nota no meu telefone: motivo de oração. E sabe o que eu descobri? Eu esqueço da nota. Tá tão difícil. Só que tem uma coisa: em todos os momentos possíveis e inimagináveis, eu lembro. E quando eu lembro, eu falo. E quando eu falo, eu sinto. E à medida que eu sinto, eu aprendo. E à medida que eu aprendo, eu me apaixono mais. E à medida que eu me apaixono mais, eu oro mais. Você entende? É uma coisa cíclica que só aumenta e cresce. Eu gostaria muito de toda hora pudesse chamar alguém para entrar comigo nesse ambiente de Santo dos Santos, que está acessível para nós a toda hora. Mas muitos de nós não entramos porque não temos a disciplina inicial, pelo menos a inicial, de dizer: não, eu vou dobrar o meu joelho. Até eu ter esse relacionamento, eu vou colocar despertar o telefone. Porque, irmão, na verdade eu sei, tem gente que quanto mais a gente conhece, a gente fica mais com a raiva da pessoa. Você já viajou com alguém que você gostava e depois você desgostou? Nossa, irmão, é terrível. Você viaja com a pessoa: nossa, ela é tão legal. E aí 2 dias de viagem você fala assim: nossa, tem como acabar a viagem? E eu e a minha esposa, nós somos fofoqueiros, hein?
Quando nós viajamos juntos, nós entramos no quarto e a gente fala: nossa. Esses dias eu falei pra minha esposa, entrei no quarto e falei: gente, se eu casasse com aquela mulher, eu já tinha morrido. Minha esposa: tá vendo? Valoriza. Jesus não. Quanto mais você conhece, mais você se apaixona, mais você ama. Mas não tem como você dar um jeito na sua vida se o seu relacionamento com Deus não existir. Você vai fazer planos e vai descumprir planos, vai fazer metas e vai esquecer delas. Mas quando Jesus entra na frente, irmão, a vida muda. E a segunda coisa que não vai poder faltar: você vai precisar de alimento. Eu já passei o tempo dessa mensagem demais até, mas eu preciso dizer para você: você vai precisar de alimento. Se você for em qualquer nutricionista, ele vai dizer que você tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Não pense que na vida espiritual é diferente. Você vai precisar da palavra. Sabe, lindo, a religião escraviza a fé de muita gente. Diz que você é dependente de uma figura, que você depende para a salvação de um lugar às vezes, e condicionam a sua fé àquilo. Eu poderia usar isso contra você e dizer: olha, se você não assistir toda segunda-feira, sua vida com Deus não está boa. Não, bebê, não precisa assistir não. Deus sempre vai colocar alguém para assistir. Deus sempre vai levantar alguém que precisa. Aliás, irmão, se quiser ir direto na fonte, beijo. Eu não estou pregando para produzir escravo, eu estou pregando para produzir gente livre, que não precise de intermediário, que vá na palavra, na fonte. Maturidade. Você está entendendo? E isso é o que acontece quando Jesus entra. Maturidade. A gente melhora, a gente aprende mais, se apaixona mais. E o conselho é muito simples: se você quiser dar um jeito na sua vida, só tem uma forma. Não é o curso, não é o arrasta para cima de alguém que está te prometendo mundos e fundos. Não é a empresa que você tanto quer. Não tem nada a ver com isso. Se você quer dar um jeito na sua vida e daqui a um ano ter histórias que te deem orgulho e felicidade pelo que você está vivendo, só tem uma pessoa que pode mudar. O nome dela é Jesus. Eu termino e é para isso que serve um pregador. A gente serve para se tornar obsoleto, não ter mais a necessidade. Hoje você se alimenta de um tipo de alimento, amanhã não serei mais suficiente. Deus colocará outro alimento para você. Entende? Mas você precisa abrir a porta para Ele poder entrar. Eu quero aproveitar essa mensagem, como prometi no começo, falar para você que hoje, oficialmente, 6 de março, uma nova etapa da nossa história começa e mais um filho nasce. E se não me falha a memória, é o 7º. E o 7º é perfeição. Eu quero ajudar você a dar um jeito na vida, mas não é me colocando como seu mentor, é te apresentando Jesus como quem pode mudar todas as coisas. Deus me deu um livro chamado Colocando a Vida em Ordem. Está pronto?
31 dias para organizar e transformar a sua vida. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar todas as áreas da sua vida. Nossa, tá tão lindo. Só de, né? É que a gente tá gravando antes, eu só tenho esse. Mas no dia que essa mensagem for ao ar, eu vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser. E é isso, meu lindo. Eu, Dave, tô desde o dia 1º de janeiro colocando a casa em ordem. 2023 não vai ser um ano normal. Eu quero viver o melhor ano da minha vida. Amém? Ah, lindo, tem um negócio. Se você quer também, você vai fazer uma oração comigo. Mas lembre-se que talvez essa vai ser a primeira vez que você vai orar isso. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu sou completamente teu. Entra, Jesus, e coloca a minha vida em ordem. Amém. Fala, meu lindo! Eu tenho... Ai, Jesus, arrepiou. Estamos em Bauru, São Paulo. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Escute bem. Deus está cuidando de tudo. Essa é a certeza que vai invadir o seu coração ao longo dessa mensagem. Não importa qual circunstância você está, não importa a situação, não importa o sentimento que te invade, mas essa certeza, até o final dessa mensagem, vai te trazer uma paz e uma segurança sobrenatural. Antes da gente ir para o vídeo, eu tenho que pedir algo para você. Eu até me emociono nessa hora. É a parte que eu me humilho. Gente, curte um vídeo. É rapidinho, você curte aí. Aí o YouTube entende, nossa, o vídeo é bom, tem muita gente curtindo. Manda para mais gente ouve a palavra, mais pessoas abençoadas, amém? Então curte, comenta, compartilha. Hoje saiu o relatório do nosso ano que passou e foram mais de 5 milhões de compartilhamentos nos vídeos do YouTube. Você pode celebrar o nome de Jesus? Tão lindo! Compartilha, manda naquele grupo da firma que dá BO toda semana, da família que você quer sair todo dia, manda lá. E não se esquece de se inscrever no canal. Estamos chegando à marca dos 10 milhões. E quando chegar, a gente vai fazer uma festa para a glória de Jesus. Vamos fechar um estádio e que Deus me ajude. Além disso, a gente vai levar alguém para Israel. Eita, só... Acho que vai demorar para chegar nos 10 milhões, eu acho. Então vai dar tempo de nós se preparar. Mas lindo, vamos fazer o seguinte? Vamos para a mensagem.
nem ensaiamos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. A gente vai caminhar debaixo de uma palavra que eu conheço há muito tempo, mas que em todo o meu ministério, mais de 10 anos, eu nunca parei para pregar. Eu nunca preguei sobre esse texto. E essa semana, revisitando as minhas notas, o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E eu vou te dizer que Deus é tão perfeito, Deus é tão sobrenatural, que enquanto o Senhor ministrava no meu coraçãozinho essa palavra, eu já sabia o primeiro endereço aonde ela iria parar. Hoje à tarde, enquanto eu orava no meu quarto, falava com Jesus, eu liguei para 2 amigos e disse: tem uma palavra de Deus para vocês. Então o primeiro, vamos dizer assim, aquele que recebeu, já foi à tarde o primeiro, mas agora é você. E agora é você que está aí na sua casa. Só que veja, esse sentimento, ele vai trazer tanta paz para o teu coração, que se você crer de todo o teu coração, meu lindo, a sua vida vai ter uma guinada de história sobrenatural. Vamos lá. Muito obrigado aos irmãos que creram. Temos uns 30 aqui que creram. Elias, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Elias está dizendo. Verso 2 diz: e a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o oriente e te esconda junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e ordenarei que aos corvos levem alimento para você. Bom, eu sei que você compreende o que eu vou dizer, mas algumas coisas que Deus nos impulsiona, que Deus nos encoraja, que Deus nos envia, algumas circunstâncias que nós entramos amando do Senhor, são extremamente desconfortáveis. Veja, é que Deus é um Deus de amor, e a gente sabe disso. Mas quando Ele nos manda para uma missão, e todos nós temos as nossas missões, elas não são confortáveis, porque elas exigem algumas renúncias, decisões radicais, que nos cobram, que mexem com o nosso coração e as nossas emoções. E uma das coisas que mais paralisa o ser humano não é a ausência de palavra de Deus sobre nós, não. O maior motivo de paralisarmos é o medo que temos para viver o que Deus manda. E eu vou te falar, lindo, que não é fácil. Não é fácil ouvir direções do Senhor, porque sempre é maior do que a gente, é sempre muito maior do que a gente imaginou. Então para nós sempre é tão difícil e tão impossível, que a gente sempre diz a mesma coisa: não consigo. Quando Deus chama Moisés, ele diz: não consigo, não falo bem. Quando Deus chama o Noé, ele é um senhor, todo mundo tem a mesma reação quando Deus chega. Não sei que não tem outro melhor. E veja, isso é uma coisa que a gente precisa de maneira urgente compreender. A forma que Deus trabalha, por mais que nos assuste, é segura. Eu vou ser mais claro com você. Você já foi numa montanha russa? Sim ou não? Irmão, eu sou apaixonado por montanha russa. Qual que é a sacada da montanha russa? Você quase morre, mas você não morre no final. Porque tem uma coisa, é segura. Quem entrou ali pela primeira vez não foi um ser humano, foi um saco de areia. Aquilo rodou e rodou e rodou milhares de vezes, e tudo foi testado para que você entrasse
tivesse muita adrenalina, mas saísse vivo. Irmão, é loucura. Mas parece que às vezes Deus olha pra gente e diz: está muito de boa, né? Vou te dar uma montanha-russa para você andar. Aí você fala assim: oh, mas eu não vou aguentar porque é grande demais para mim. O Senhor fala: você vai, porque eu estou cuidando de você. Olha só, quando Deus chega para Elias e fala: Elias, sai de Gileade, é por um motivo. Deus primeiro encorajou ele a levantar uma palavra. A palavra de Elias é sinistra. Ele diz para Acabe: não vai chover mais nessa terra, e só vai voltar a chover o dia que eu falar que é para voltar a chover. Então o que ia acontecer? Seca. Então, para que ele não fosse obrigado a voltar atrás das suas palavras, Deus falou para ele: sai de Gileade e vai para o ribeiro de Querite. Agora observe bem, Gileade, que é onde ele mora, é um lugar nas montanhas, um lugar maravilhoso, está tudo certo. Aonde Deus envia ele é para o meio do deserto da Judéia. Ou seja, num dia ele é um homem que tem uma residência, no outro dia ele é um fugitivo morando no deserto. Então veja, quando Deus nos aponta alguns caminhos, a gente fica desesperado, porque a gente: Senhor, olha o que eu vou ter que abrir mão, olha o que eu vou ter que deixar para trás. E aí Deus continua dizendo: vai. Só que veja, a forma com que Deus faz com Elias me dá uma alegria muito grande, porque vivi sem ter ouvido dessa forma. Quando Deus nos fez tomar decisões radicais, e tomamos muitas na vida, e que nos cobraram medo, angústia, o Senhor sempre fez a mesma coisa, só que eu não sabia que era dessa maneira que acontecia. Eu vou ser claro. A Bíblia diz que quando Deus fala com Elias: Elias, vá para o Querite, ele diz: e eu... Bom, os olhinhos, olha no olhinho. Deus diz para ele: Elias, eu enviarei os corvos para te servir. Haverá um riacho, e você vai beber água desse riacho. Então agora a gente diz: mas ainda é deserto. Porque é a primeira coisa que a gente pensa: mas ainda é deserto, ainda não é Gileade, ainda não é o que a gente gostaria. Mas é o que Deus tem para agora. Só que veja bem, que coisa incrível. O que Deus está dizendo é que antes de ele preparar a fuga, ele já preparou o riacho de Querite para receber o Elias. Ou seja, Deus nunca vai te enviar para uma circunstância, para um lugar que antes ele já não tenha preparado a provisão para te receber. Deus nunca vai te expor a perigo. Se ele disse vai, pode ir, porque tem algo te esperando nesse lugar. Deus não deixa os seus sem provisão. Ele não abandona, ele não vira as costas, ele não esquece. Então se ele disse vai, vá. Mas devia ter um medo, vai, porque a segurança está te esperando, a esperança te aguarda, o cuidado de Deus está em tudo. E por isso que a certeza que temos é: Deus está cuidando de tudo, todos os detalhes. Veja, é como quando a gente viaja, que são várias pontas soltas que precisam ser amarradas. Se a gente vai chegar no aeroporto, tem que ter alguém esperando no aeroporto. Então, a certeza que eu saio de casa é: quando eu sair, pegar o avião, e quando eu chegar no aeroporto vai ter uma equipe me esperando, que é o pessoal da nossa equipe. A gente vai entrar na van e vai para o hotel, e o hotel já vai estar reservado. E tudo isso aconteceu antes de eu sair de casa. Sabe o que é a loucura com Deus? Deus, antes de liberar uma palavra sobre você, já preparou todo o caminho para você caminhar. Antes de Deus impulsionar você para uma decisão radical, Deus já viu tudo lá na frente e está tudo preparado para que você chegue. Agora, lindo, não é fácil, porque são nesses dias de provisão que a nossa fé é testada. Porque veja, Elias dormia com a última refeição dos corvos, levavam para ele pão e carne. É louco, não é? Imagina um corvinho vindo, chegava, convidia para Elias.
E a Bíblia diz que isso acontecia 2 vezes por dia, de manhã e de noite. A cena é maravilhosa, não é? Mas todo dia que Elias ia dormir, provavelmente ele pensava em 2 coisas: e se o riacho secar? E se o corvo não vir amanhã? Veja, a nossa dependência de Deus está sempre sob júdice. Sempre, sempre. Nós sempre estamos dizendo: será que Deus vai continuar fazendo? Será que Deus vai continuar abençoando? Será que Deus vai continuar abrindo as portas? Será que o lugar que eu estou indo, estou certo? Será que Deus não vai me abandonar? E aí a Bíblia diz que Deus não abandonou Elias, porque chegou um dia que o riacho secou. Chegou um dia que o Elias acordou, olhou no riacho, o riacho não tinha mais água. Naquele momento a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio até Elias e falou: Elias, chegou a hora de partir. O Elias já está assim: partiu Gileade. Não, Sarepta. Irmão, quando a gente pensa que acabou, Deus diz: não, tenho mais mais um negócio do processo que vai aprender. A Bíblia diz que Elias vai a Sarepta. Como que vai acontecer? Deus diz para ele: quando você chegar em Sarepta, você vai encontrar uma viúva, e essa viúva vai prover para você. Elias sai do riacho que ficou seco, por conta da seca que chegou até onde ele estava, e chegou em Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele avista a viúva que Deus havia dito para ele. Então ele vai até a viúva e diz: Deus me mandou aqui, e Deus falou que você vai me prover. Aí a viúva de Sarepta diz para ele: tem um problema, tenho pouca farinha na botija e pouco azeite. Não tenho quase nada de azeite, quase nada de farinha. E ela diz: se eu pegar o que tenho, como eu e meu filho hoje, e amanhã morreremos. Aí o Elias disse: pode fazer, faz um bolo para mim, pode ir lá, que se você fizer, não faltará provisão para mim e não faltará provisão para você. Não, irmão, nós envolvemos um terceiro. Você pode dar glória a Deus mais alto agora. A gente acabou de envolver um terceiro. Então deixa eu te explicar, lindo. Deus vai usar o sobrenatural para prover você no deserto. Deus vai usar o sobrenatural para cuidar do teu coração. Mas Deus também vai usar pessoas improváveis para fazer com que a sua missão continue. Deus vai levantar pessoas e vai colocar do teu lado, para que quando te falte forças, a força seja provida de quem está perto de você. Deus vai usar pessoas que amam a Jesus e que vão cuidar de você nos dias mais difíceis da tua vida. Não importa como, não importa quando, não importa onde, entenda, lindos, todos nós precisamos de pessoas assim, que aquilo que nos falte, sobre nessa pessoa. E às vezes nem sempre vai sobrar, mas quem ama não dá do que sobra, dá daquilo que tem. E sabe qual que é o bom disso? É porque é uma esperança para os dois lados. Os filhos do Senhor não ficarão sem provisão, mas aquele que oferece provisão aos filhos do Eterno também jamais ficarão sem provisão. A Bíblia diz que é isso que acontece. A Bíblia diz que a viúva fez o bolo e não cessou o azeite nem a farinha. A Bíblia diz que multiplicava e não acabava, até que um dia, no meio de um deserto de provisão, que não faltava nada, mas ainda não era o lugar legal, a Bíblia diz que a viúva chega para Elias e diz: meu filho morreu, e eu não sei o que está acontecendo. Será que é porque você está aqui e Deus está fazendo isso? Aí Elias diz: me leva até onde ele está. Sobe no quarto aonde está o garoto, e a Bíblia diz que Elias faz uma coisa: ele deita por 3 vezes por cima do garoto e ora. E a Bíblia diz que Deus ressuscitou o menino. Eu vou ser claro com você, lindo. Talvez você se identifique, mas eu gosto de andar com gente que está nas mãos do Senhor.
Eu gosto de andar com gente que está sendo cuidado por Deus, porque quem ouve a voz de Deus é sensível para interferir no milagre que eu preciso também. Talvez seja você a viúva, ou talvez seja você o Elias, não importa. A questão é, quem serve é servido, e o milagre está dentro da casa da viúva. Bom, quando a gente pensa, acabou, agora o percurso se encerra, a Bíblia diz que Elias diz: chegou a hora de eu voltar. Veja, ele estava aqui, ele desceu, ele continuou descendo, e ele diz: agora eu tenho que voltar lá. Sabe o que ele quer? Ver o Acabe de novo. Ele fugiu de Acabe, e agora ele quer ver Acabe de novo. Então ele chega, chama por Obadias. Obadias atende, ele diz: me leva até onde Acabe está. E ele diz: não vou fazer isso com você, ele vai te matar, a gente está numa seca terrível, e é por sua culpa. E ele diz: não, eu quero falar com ele. Você pode tentar me impedir, eu não vou fugir. Irmão, sabe qual que é a loucura de tudo, meu lindo? É que Elias é o garoto que estava agora há pouco no deserto. O Elias é o garoto que agora há pouco estava esperando o corvo chegar com o alimento. O Elias agora há pouco era o garoto que estava pedindo ajuda para uma viúva. Mas agora ele está dizendo que quer enfrentar o rei. Exatamente isso. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer jamais é que as provações dos processos que Deus nos colocam se tornam um combustível para a fé que nos leva para algo sobrenatural. Se aquilo que nos doía, se aquilo que nos feria, se aquilo que nos colocava de joelhos realmente te alcançou, pode ter certeza que mudou muita coisa dentro de você. Você é uma coisa antes da provação e você é outra pessoa depois dela. A maturidade, a fé desenvolve, tudo cresce. Então agora você precisa observar: Elias não é o garoto que saiu, é outro garoto agora. Chamam o Acabe, levam ele até o Monte Carmelo, e a Bíblia diz que é nesse lugar que Elias diz é porque é maravilhoso, porque Baal, que era o deus de Acabe, que havia pervertido o reino, era o deus da chuva e da fertilidade. Não tem chuva e não tem mais fertilidade. Então volta Elias dizendo: fala pro Deus de vocês mandar chuva. Elias é atentado, irmão. Eu vou te falar uma parada: quando você vive o processo, você fica igual. Irmão, você conhece aquele crente sinistro que diz, no meio da tá tudo dando errado, confusão, crise, pau, guerra, e ele diz: Deus está cuidando de todas as coisas, porque posso. Você conhece alguém assim? Alguém que se fala, está perto de você? Alguém que o pau pode estar torando, irmão, e ele está cheio do Espírito Santo, entendeu? Ele é corajoso. Irmão, pode ter certeza que esse aí já passou por processos tão doloridos, porque ninguém fica assim sem treinamento. Ninguém fica forte sem academia. Ninguém amadurece sem escola da vida. Ninguém cresce se não for a força do alimento. Irmão, a gente precisa de treinamento. Elias está diferente, irmão. Eu acabo, o que é isso? Aí os profetas de Baal, todo mundo louco para pegar ele. Ele falou assim: se o Deus de vocês é real, manda descer chuva. Não desce. Manda descer fogo. Não desce. Aí Elias: então agora é minha vez. Desce fogo do céu. Aí a Bíblia diz que Elias levanta os olhos e começa a dizer: eis que vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia! No meio do deserto, no meio da seca, tem um homem de olhos levantados dizendo: está chegando a chuva, vai voltar, as mãos do Senhor estão voltando sobre a terra de Israel. Lindo! Só tem essa ousadia quem vive a provisão do Senhor. Então, lindo, eu não sei qual estágio da vida que você se encontra, mas se talvez você esteja na curva descente, sabe, na curva decrescente da história, você precisa saber: Deus está cuidando de
Se tiver alguém perto de você que é bonito, se não tiver, não precisa falar não, mas eu acho que é bom, para não dar briga. Fala para ele: lindo. Para assim, não importa a treta, o tamanho da confusão, o nível do processo, Ele está cuidando de tudo. Quando eu estava no começo do ministério, tinha tomado decisões muito radicais. Estava vivendo o sobrenatural, mas com muito medo. Eu me lembro que uma das orações que eu fiz para o Senhor foi: Jesus, eu vou te obedecer, eu vou ouvir a tua voz, mas não me desampara. Jesus, eu não quero ter que pedir para o meu pai um dinheiro para pagar uma conta. Senhor, o Senhor está dizendo que o Senhor vai me sustentar e que é para eu ouvir a tua voz. Então eu vou, mas não me deixa passar vergonha. Me lembro que naqueles dias eu fui num lugar ministrar e eu recebi uma oferta de R$600 na época. Me lembro que casalzinho jovem, eu e minha esposa chegamos em casa, pegamos as continhas do mês. Você sabe o que é isso? Pegamos as continhas do mês, começamos a somar. Pegamos todo o dinheirinho meu e dela que havíamos ganho aquele mês, colocamos juntos. E faltou R$300. Aí eu me lembro que eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu só te pedi uma coisa, que eu não passasse vergonha. Como que eu vou ter que ligar para o meu pai, Jesus, com 22 anos, para dizer que está faltando dinheiro para pagar a luz, Senhor? Jesus, não me deixa passar essa vergonha. Eu estou confiando que o Senhor está provendo. Então, por favor. Lindo, isso era domingo de noite. Segunda, eu estava na rádio que eu trabalhava. Chega um rapaz, Alexandre, bate na rádio. A recepcionista abre, ele diz: eu preciso falar com o Dave. E aí eu vou lá para falar com o Alexandre. O Alexandre está com um envelope branco na mão, escrito: a bênção continua. Irmão, eu fui correndo pro banheiro. Falei: Senhor, eu preciso abrir logo, Jesus, não vou aguentar. Aí eu abri. Quanto que faltou na noite anterior? Quantos tinha no envelope? 300. Eu podia falar para você: tinha R$1.000. Sobrou 600, não, sobrou 700. Não, irmão. É que no tempo de provisão não sobra nada. No tempo de provisão, o que entra, sai. Eu vou ser mais claro com você. Enquanto você vive na provisão, não guarde nada. Porque o Deus que proveu hoje vai prover amanhã, depois de amanhã e enquanto for necessário. Você entendeu bem, lindo? Deus não vai te abandonar. Não importa se a circunstância é difícil, não importa se o plano é ousado demais. Se Jesus está te impulsionando, pode pular de cabeça. Ele vai sustentar, Ele vai prover, Ele vai cuidar de todas as coisas, porque Ele nunca te manda para um lugar que Ele não preparou a tua chegada primeiro. Agora, provisão não é tempo de guardar. É louco isso, não é? Não tem de guardar. Porque se você guarda, você está dizendo: não acredito que amanhã vai vir de novo. Tempo de provisão não se raciona. O que Deus manda, come. Aproveita. Porque vai chegar um dia que o tempo de provisão vai passar e o tempo dos celeiros cheios irão chegar. E aí, meu lindo, não é que vai precisar racionar, mas você vai sobrando para guardar. Você vai guardar do que sobra. Ô irmão, ninguém ficou feliz. Eu estou declarando uma palavra de Jesus sobre a sua vida. Lindo! O que eu mais queria ouvir na vida um dia era: vai chegar um tempo que vai
sobrar. Elias foi servido pelos corvos, pela água, pela viúva de Sarepta, e agora o próprio Deus se encarregou do serviço. O fogo desceu, consumiu os altares e a chuva caiu sobre a terra de Israel. Deus é fiel para cumprir tudo o que promete. Você só precisa saber, e eu termino aqui: Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus, nós cremos que o Senhor está no controle, portanto, podemos descansar. Podemos crer que o Deus que faz hoje fará amanhã e quando for necessário. Tu és o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que olha para o nosso coração aflito e acalma no meio da tempestade. Jesus, obrigado, Senhor, porque nunca nos desampara. Obrigado, Senhor, porque nunca vira as costas para o teu povo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é poderoso e cuida de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém.
keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote, each note a letter in a goodbye note. Midnight in my mind, you still play your tune, like a whisper drifting under a silver moon. Time don't heal, it just rewinds. I keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song